Meus irmãos, minhas irmãs, estamos então trilhando o tempo comum, terceiro domingo, e hoje nós temos no Evangelho duas perícopes, dois textos, ou dois trechos. No primeiro momento, então, a introdução ao livro do Evangelho de São Lucas. Aliás, melhor dizendo, a introdução à obra de São Lucas. E no segundo momento, esse trecho de Isaías, que é o programa de vida de Jesus. Então vamos aos primeiros 4 versículos do livro. Para o evangelista São Lucas, Jesus é o Salvador enviado por Deus. Deus envia Jesus para salvar a humanidade. Segundo, para buscar e salvar os que estavam perdidos, ou o que estava perdido. Porque aí a gente dá um alcance também ecológico do planeta, de tudo aquilo que compõe a nossa terra. Depois, segundo ponto, são 6 tracinhos importantes para nós. O Evangelho de São Lucas apresenta Deus compassivo, Deus defensor dos pobres, Deus curador dos doentes, Deus amigo dos pecadores. Então são traços fundamentais da misericórdia de Deus. Um Deus que não é justiceiro, um Deus que não é carrasco. É bom fazer um exercíciozinho, tem na internet diversas fotografias de Jesus, que está feita ao longo dos séculos, pintados pelos artistas. Aí a pergunta é: qual é o meu Jesus? Qual é o meu Deus? É o Deus carrasco? É o Deus justiceiro? É o Deus do Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho? Esse não é o Deus de Jesus. Nem tampouco é o Deus apresentado em São Lucas. Em São Lucas, todas as palavras, todas as linhas, todas as entrelinhas apresentam um Deus compassivo, um Deus com paixão, um Deus misericórdia, um Deus defensor dos pobres, um Deus curador dos doentes, um Deus amigo dos pecadores. Quem é o autor? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o autor desta obra. Como vocês sabem, esta obra se divide em 2 partes. A primeira parte é o Evangelho. A segunda parte é, pois, o livro dos Atos, dos Apóstolos. Mas se sabe, pelo jeito de falar, pelo jeito de escrever, que o evangelista, esse que escreveu esse evangelho, é um médico. É o que fala mais de saúde, é o que fala mais de cuidado, é o que tem um passo significativo que deixa de lado o tratamento e coloca em evidência o cuidado. Dizem que o bom médico não é aquele que trata, mas é aquele que cuida, cuidar. Às vezes, quem já fez a experiência do hospital, quem ficou longo período em hospital, sabe que tem dias que o médico não diz nada, mas tem um olhar bonito, tem um olhar compassivo, às vezes até faz um carinho no doente. Pelo menos isso eu experimentei muito quando eu passei 14 dias hospitalizado naquele período da embolia pulmonar. Tinha 35 anos. E então, como é importante, e o médico que cuidou de mim, doutor Elmano, por sinal é daqui, só que eu não sabia, tornou-se um grande amigo meu. Então, é muito importante isso. Então, também é o evangelho mais duro com os médicos ruins, com os médicos que reduz o seu profissionalismo
ou o seu ministério há tratamento. Por isso ele é duro e por isso se diz que ele fala bem, aparece Jesus e apresenta Jesus como modelo dos médicos. Muito bacana isso do Evangelho. Depois, um outro traço característico de quem escreveu esse Evangelho é companheiro, é amigo, é discípulo de Paulo. Acompanha Paulo no caminho. Quarta coisa, então, é escrito fora da Palestina, ou seja, é escrito por alguém que não viveu ali na Palestina, provavelmente escrito em Roma, mas não para os romanos, mas para os gregos no seu raciocínio, racionalismo, na sua filosofia, e às vezes o raciocínio pode ser duro demais, e por isso tem que ter um acento de misericórdia. E é talvez a primeira história, a primeira tentativa de ter uma história mais arrumada da salvação. Não só sobre Jesus, mas da salvação. Quinto ponto, é uma obra feita em duas partes, como eu disse. Primeiro o Evangelho, e o Evangelho começa em Jerusalém e termina, começa na Galileia e termina em Jerusalém. Começa com o nascimento, o anúncio, então, da Boa Nova a Maria Santíssima, e depois termina em Jerusalém. É o Evangelho. Mas o livro dos Atos é o contrário. O livro dos Atos começa em Jerusalém e não tem lugar para terminar. É para ir aos confins do mundo. Então, o cristão deve ser agente de Jesus em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo. Sexto ponto, é o Evangelho da alegria, é o Evangelho do acolhimento, é o Evangelho da ternura de Jesus. Também muito exigente com os poderosos, muito exigente com os ricos. Eu quero desejar então que esta palavra, a parte principal eu não falei, que é a parte do Evangelho do capítulo 4, que é um programa de vida de Jesus. Mas eu quero desejar a vocês que nos deixemos, todos nós, envolver da ação do Espírito de Deus que ungiu o Senhor. O Espírito do Senhor ungiu o Filho. É o Evangelho que depois do capítulo 6 não fala mais do Espírito Santo, só fala de Jesus. Por quê? Porque Jesus age, fala, atua, prega, convive como se fosse o Espírito Santo. Então, a fala de Jesus, depois do capítulo 6, é a fala do Espírito Santo. As ações de Jesus é a ação do Espírito Santo. Pode ser um problema teológico, pode ser, mas como é bonito ver isso no Evangelho de São Lucas. Que cada um de nós, porque esse é o chamado, que a gente possa sair desta missa imbuídos de viver este programa de Jesus. Ele não é simples, ele não é fácil, mas ele é possível de se viver. Que cada um de nós possa, portanto, por exemplo, a luta contra os opressores, talvez seja o grande traço forte. A humanidade tem os opressores. Na humanidade, vez por outras, aparecem de formas mais explícitas os opressores. Os caras que mandam fazer guerra, por exemplo. Os caras que juntam fortunas que não sabem nem onde é que tem. Os caras que acham que é dono do mundo. Agora a gente está vendo essa maluquice lá nos Estados Unidos, estão chegando os primeiros brasileiros expulsos de lá. Agora devíamos também não mandar mais petróleo para lá. Se a gente fosse cuidar com dente por dente, olho por olho, quando eles estivessem se acabando debaixo da neve,
a gente fechasse as estradas de Macau e os portos de Macau para não ir uma pedra de sal para lá. E botasse Trump lá no meio do gelo, para ele experimentar o que é o gelo sem o sal, que eles não têm e nós temos. Navios e navios vão daqui para lá. Vejam só, para nós é um produto qualquer, mas sem sal eles não enfrentam a neve. O sal que eles têm não dá para enfrentar a neve, por exemplo, né? Então, se a gente fosse entrar nessa dinâmica que é contra aqui o Evangelho, o Evangelho é diferente. Então, esse Evangelho é o Evangelho da misericórdia, mas vez por outras aparece. Mas Jesus veio para dizer: olha, cara, tu vai morrer, tu vai virar pó, se é que tu vai ter condições de virar pó, porque tu pode morrer de uma queda de avião e morrer congelado e ficar lá séculos e séculos. Todos nós, ninguém sabe como é que vai morrer, ninguém sabe como é que a gente vai ser sepultado. Quem é que sabe? Você está fazendo então o caminho, vai num barco daqui para Fernando de Noronha, e então o barco afunda, que Deus nos guarde, nos livre e proteja os viajantes, morre afogado, um tubarão come, e aí? Onde é que você vai achar? Mas os opressores, eles não pensam nisso. Agora, sabe o que é pior? É que em nós mora o opressor. Dentro de nós mora o opressor. E por isso a gente tem que ter um trabalho constante e permanente dentro de nós, para não ter o Deus da vingança, mas ter o Deus da compaixão, inclusive com aqueles que nos oprimem. E assim, tem uma música bonita e um ditado do povo que diz assim: a mesma escada que você sobe é a mesma escada que você desce.